Por que que tudo isso foi ilegal que fez o governo Bolsonaro? Toda essa privatização. Toda essa privatização é ilegal. Por quê? A Constituição Federal do Brasil, e está lá na Constituição, você pode ler, pode estudar, pode ver, proíbe a venda de partes da Petrobras, proíbe a venda da Petrobras sem que tenha sido debatido no Congresso Nacional, tenha havido uma licitação, portanto, discutido os preços entre quem quer comprar publicamente, a população tem que saber quais são os preços que estão sendo vendidos, certo? E tem que ser feito um leilão público, digamos, certo? Esses 3 elementos, isso está na Constituição do Brasil, certo? No entanto, Bolsonaro fez isso sem nem licitação, nem passar no Congresso, nem leilão de nada. Quer dizer, é um negócio que está cheio de trambicagem que a gente só vai descobrir dentro de alguns meses ou alguns anos. Porque você sabe que Bolsonaro escondeu um negócio de 100 anos aí de... Quem sabe? Sigilo, né? O sigilo. O sigilo é daqui a 100 anos, quando a gente estiver na tumba. Quando a gente estiver na tumba, há muito tempo eu venho buscar para arrancar, digamos, esse fila da mãe que é certo. Porque é o seguinte, ele não pode, tudo ilegal. Por exemplo, para vender a BR Distribuidora, quem determinou o preço que ele vai vender pelo valor que foi vendido? Porque, para você ter uma ideia, quem comprou em um ano vai receber o valor que pagou por essa empresa. Quer dizer, é tão rentável todas as empresas vendidas que o cara em um ano ele paga o que ele... É tão escandaloso que eu vou dizer aqui do Rio Grande do Norte, o maior escândalo do Rio Grande do Norte, eles botaram para vender digamos, os poços de petróleo daqui do Rio Grande do Norte. E a empresa que comprou se chama 3R Petroleum, certo? Agora, você sabe como é que a empresa tá pagando? Ela deu uma entrada, foi 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Ela deu 200 e poucos milhões de entrada. E depois diz o seguinte, a partir do momento que ela deu a entrada, ela começou a já ter o acesso ao petróleo extraído aqui. E aí o seguinte, a empresa 3R Petróleo está pagando a Petrobras pelos poços com o dinheiro dos poços. Por quê? Porque em um ano digamos, de extração de petróleo, a 3R Petróleo vai tirar o dinheiro que comprou. Então é como se o seguinte, eu comprasse um produto e fosse pagar com a produção do próprio lugar. Do próprio produto. Quer dizer, isso é um escândalo, isso é um roubo proibido total. Certo? Então, aqui, como é que eles burlaram isso aí? Eles burlaram por causa do seguinte, e aqui entrou como o TS, o Superior Tribunal de Justiça, ele votou, ele abriu uma porteira aí, que é o seguinte, ele disse que não se poderia vender a Petrobras sem licitação, sem passar no... mas poderia vender subsidiárias da Petrobras. Certo? Então, o mais alto tribunal do país autorizou esse roubo. Foi cúmplice da destruição da Petrobras. Então, aí ele disse, bom, a BR Distribuidora é uma subsidiária, então está aqui uma parte subsidiária. Os gasodutos é uma subsidiária, certo? E saiu vendendo partes até, por exemplo, campos, jazidas de petróleo, campos de petróleo do alto mar, né? Refinarias, foi vendendo dizendo que não é a empresa. São parte da empresa. Então você fatia a empresa, chama de subsidiária e vende. Você não pode vender o bolo total, você pode vender só as fatias. Claro. Quer dizer, o juiz disseram o seguinte, claro, a ideia é o seguinte, você não pode vender o bolo, mas você pode vender as fatias. Todas as fatias e vai ficar uma única fatia. Mas se você já vendeu 19 fatias, venda 20 também. Mas a 20ª é a empresa. Quer dizer, ele toma a gente por imbecil, né? Na verdade a gente tá rindo, mas isso aqui é idiota, né? É uma vergonha. Este é um corte do podcast.
Para conferir o programa na íntegra, basta clicar no vídeo que aparece aqui na tela.